Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio, começando uma edição do nosso Inteligência Condomínio. Aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Vem pra cá que você vai aprender muita coisa boa. E a nossa meta aqui é que você tenha dois objetivos. Primeiro, adquirir conhecimento. Véio. Segundo, eu vou entrar nessa porque é criar vergonha na cara e praticar que você aprende, cara. Tem mais de 1000 vídeos para ajudar você a ter uma gestão de alta qualidade do seu condomínio, tá? Hoje o papo vai ser muito bacana. Quero mandar um abraço pro pessoal da rede SPTV. Lembrando que estamos na rede SPTV toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Primeiro programa que fala de condomínio no Brasil, na rede aberta. Agora é rede aberta, meu jovem. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Desce condominial, combate extintor, se cobre DF1000, a melhor rede do Brasil. E vamos que vamos, recebendo essas pérolas do mundo condominial, essas referências, essas pessoas que quando chegam eu fico até feliz, porque eu vou aprender hoje, sempre estou aprendendo, né? Meu amigo, Dr. Cláudio Viana! Opa, Thiago, e aí, como tá as coisas? Eu tô animado, né? hein? E aí, pulou muito carnaval? Só em casa. Tem bagunça, tem treta hoje, né? Vixe, pós-carnaval é só pior em condomínio, né, doutor? Com certeza, no carnaval o condomínio não parou não, continuou. E ele, cara, os caras fazendo um trabalho maravilhoso na engenharia condominial, meu amigo Diógenes, beleza, Diógenes? E aí, doutor beleza? Diógenes. Olha só, estamos aí no ritmo de carnaval, né? Não, doutor? Ritmo de carnaval, pessoal. Ritmo de carnaval pesado, hein? Quem tá pulando carnaval aí tá bacana, legal pra caramba. Muita coisa acontecendo no país. E estamos lá com aquela questão de São Paulo, né? O prédiozão lá no litoral ali, na Praia Grande. Estudei bastante o caso, vamos comentar vamos aqui. Falar sobre isso também no nosso programa. Nós vamos falar sobre isso e vamos contar mais uns casos que estão rolando ainda, hein? Isso aí, então eu já convido, diferente. Quem tá nos assistindo pelo YouTube, me ajuda aí, cara. Se inscreve, compartilha, comenta, deixa o seu nome aí, seu estado, e que o papo é muito bacana, tem vários vídeos para te ajudar aí, tem várias playlists, porque a nossa meta é propagar aí, elevar o nível do conhecimento do síndico no mundo condominial. Então já vamos, né, doutor? Já quer ouvir a tretinha ou já quer respirar primeiro, fazer um já vai pra treta direto. Vamos lá, já tô aquecido, tô preparado, vamos entrar em campo. Acabou de chegar na audiência, tá no pique. Então vamos lá, ó. Lembrando, você pode mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Vamos lá, nosso plantão tira dúvida. Eita, cara. A primeira é da amiga Dandara. Olha o nome de carnaval, Dandara, né? O tema é cota extra, uso indevido. Aí ela relata o seguinte: meu condomínio fez uma cota extra com finalidade de juntar recursos para o pagamento de uma dívida. Porém, a síndica usou esse recurso para outros fins, entre parênteses, contas do condomínio de consumo. Fecha parênteses, vírgula. Vamos lá, continuar. Porém, na Assembleia foi decidido que seria usado somente para juntar recursos para essa tal dívida, que é muito grande. Como posso solicitar que eu não pague mais esse valor, uma vez que não está sendo feito o que foi combinado na Assembleia? Meu amigo Dr. Cláudio Viana. E aí? Essa é boa, doutor. Olha aí, essa questão é muito boa, né? Questão do desvirtuamento, né, das taxas condominiais. Pera aí, traduz. Como é que é? Desvirtuamento. Desvirtuamento. O que é isso? Desviou o curso, era para ser taxa extraordinária, usou para ordinária, né? De acordo com o seu. Com o seu ordem. Falando de linguagem de obra, era para fazer a alvenaria, fez a pintura primeiro. Exatamente. É assim. E ele fazer piso, fez parede. Exatamente. E aí, doutor, pode ou não pode isso? Não pode, né? Porque toda taxa extraordinária ela tem uma finalidade. Quando você aprova uma taxa extraordinária, tem uma finalidade. Aí foi pagamento de uma dívida, né? A gente não falou qual é o objeto da dívida. Então o síndico deveria arrecadar aquela taxa extraordinária e utilizá-la para aquela finalidade que era pagar essa dívida. O que acontece? O síndico não usou, não pagou, desvirtuou. O que aconteceu? O síndico está ali na Assembleia e vai ter que prestar contas para poder falar se houve o desvirtuamento ou não. Quando acontece, existe muita confusão. Às vezes o condomínio tem uma conta bancária única. Aí mistura taxa ordinária com taxa extraordinária. O ideal nessa situação é o condomínio ter contas separadas. Ter uma conta para taxa extraordinária, uma taxa para conta ordinária e outra conta para o fundo de reserva. Para evitar essas situações de misturar aqueles valores, né? Até mesmo para os condôminos ter ciência e comprovar se houve o desvirtuamento ou não. E outra coisa, né, gente? Quando a gente fala de criar contas, não é você criar outra conta. Você pode dentro da própria conta, poupança, investimento ali, né? E demonstrar, né? Tá tanto ali, X já foi arrecadado tanto. Outra coisa importante, gente, pessoal, taxa extra tem um objetivo, começo e fim.
Já vi o cara querer passar na Assembleia uma taxa extra eterna. Eu falei, não, gente, não existe, né? E também tem que estar atento ao seguinte, a taxa extra tem uma disposição de gasto que é de obrigação do proprietário como dono do imóvel. Boa. Né? É totalmente diferente da ordinária, que já é o inquilino que vai fazer o pagamento e não é para ser aplicada no desenvolvimento do patrimônio. A taxa ordinária ela é para manutenção. Exatamente. Doutor, outra coisa também Inclusive tem questões aí quando você tem fundo de reserva e etc, que isso fica na conta dos proprietários. Né? Outra coisa que é importante, né, a gente fala também, doutor, que nesse caso não tem como pedir para não pagar, né? Porque aí o desvio foi do síndico e ele tem que justificar. Outra coisa, você já precisa responder também as duas. Pode-se gastar e depois justificar, às vezes surgiu uma emergência, não tem dinheiro, aí tem que usar aquele dinheiro, entendeu? Tiago, poder pode, mas não é recomendável, né? Então o síndico vai estar preparado para prestar contas e ele ratificar aquela alteração, né? Ele, igual falou, né? Contratou uma taxa extraordinária para fazer um piso, mas apareceu uma emergência, mas estava à frente daquilo ali, utilizou para outra situação. Então ele vai lá na Assembleia, assim, pessoal, eu tinha esse valor, tinha que utilizar, não dava para esperar, tinha esse valor em conta, não utilizei. Então a gente vai ter que ratificar essa situação. Fazer uma nova taxa para cobrir aquela diferença. Isso, né? E cobrir, complementar aquela situação. O que o síndico não pode? É guardar esse problema para ele. Leva para a Assembleia, seja transparente com a questão da gestão financeira, que assim ele vai evitar problema, né? Não deixa passar essa situação para as pessoas souberem só na Assembleia de prestação de contas. Aí não vai dar muito bom. E é engraçado, né, o Jorge? Na hora de aprovar, né? Não, mas você não explicou nada. Eu tenho um condomínio ali que é assim, o cara foi lá e trocou sem emergência, tá? O que é mais grave, né? Porque quando é emergência, vamos supor, o pessoal de São Paulo que está lá, né? É uma situação de emergência. O escoramento daquele ali, eles vão gastar pelo menos uns 200 mil reais só para escorar. Tem nem lugar para fazer assembleia. Entendeu? Não tem onde fazer assembleia. O síndico tem que chegar e tomar a decisão. É o que tiver na conta, ele vai usar para aquilo ali, para o prédio não cair, por exemplo. Mas eu acho que nesse caso também você pode utilizar o seguro, hein? Mas não é imediato. É imediato? Não, o seguro não é imediato, não. O seguro é... Nesse caso? Sim, mas o pessoal não chega com equipamento. Ali o imediato, ele tem duas etapas. Só para esclarecer. Escutou o barulho, chamou a Defesa Civil. Ela notificou, o cara tem que chegar escorando. O bombeiro chega, desce todo mundo e chega escorando. Foi o que eles fizeram. Mas, Jorge... pagando. Gente, para quem não está situado, é o prédio que está caindo. Você faz a dívida na hora. Lá em São Paulo, né? Lá na Praia Grande, São Paulo, litoral de São Paulo. Pode falar, tu acha que dá para descorar? Porque são 19 andares. Eu acho que tem que demolir, não? Lógico que dá para escorar. Ali é lógico que se você perder o ponto de equilíbrio, é irreversível. Mas existem trabalhos fantásticos no Brasil. Não é o primeiro prédio que tem esse tipo de problema, não. Eu mesmo tenho prédio sobre a minha responsabilidade que está escorado, aguardando decisão da justiça. A dívida está aumentando, lógico, né? O pessoal está... É porque é o seguinte, quando a gente fala de valores de recuperação de estrutura para condomínios, você fala de altos valores. Então, você fala de 1 milhão, de 500 mil, que começa com 200 mil, 250 mil. Então, quando você fala de um prédio desse 133 apartamentos, aí coloca aí 1 milhão cada prédio, são 33 milhões de faturamento. O imóvel é caro. Então, quando você vai ter um cuidado com a estrutura, ela é caro, porque é difícil. O mercado é restrito para isso. Né? Apesar do nosso país você ter muito, você pode olhar aí que dia 23 de janeiro teve outro prédio em São Paulo. Então, assim, esse aí está com uma visibilidade maior, porque é um prédio de alto valor aquisitivo, né? Então ele sai, muita mídia, etc. Mas os procedimentos são padrão. Escoraram, a defesa já deu uma notícia agora na reviravolta que ele não está com risco de queda. São 3 pilares que estão com problemas, que estouraram, né? E a gente chama de flambagem dos pilares. E o prédio não vai mais cair, está estabilizado. Depois a gente vai comentar mais dele aí. Não vou tomar o tempo do doutor aqui, não. Deixa então mais bora, pro final vamos lá. do programa. Então, mandar um abraço para a Dandara. Tá aí o nosso ponto de vista, Dandara. Já convido você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, vem para cá, que o papo é muito bacana. Mandar um abraço novamente pro pessoal da rede SPTV, que está nos assistindo ao vivo aí, toda segunda-feira, das 19h20. Vamos lá, próxima pergunta é da minha amiga Cláudia também. Xará. Vamos lá. O tema é prazo para registrar a ata. E aí ela fala o seguinte, prezado, comprei um imóvel e pedi a ata do síndico. Ele diz que ainda não registrou, o que não tem legislação que dê prazo para ele registrar. Alguém pode me ajudar com essa informação? Obrigada. Então, tem dia ela pediu a ata do síndico, né, da eleição dele. Sim. E aí ele falou que não registrou ainda, por isso que não deu para ela, né? É obrigatório registrar a ata, sim ou não? Não é obrigatório, mas é altamente recomendável.
Por quê? Principalmente a ata da Assembleia Geral Ordinária, no qual ele vai estar transferindo os poderes de quem tem a representatividade daquele condomínio, né? Qual seja o síndico, né? Quem foi eleito o síndico. Então ele vai ter que registrar aquela ata no cartório, aí tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque o banco é um terceiro e para dar publicidade perante terceiros, tem que se registrar no cartório. Né? Agora, se não fosse uma ata assim, de uma Assembleia Ordinária, no qual teve eleição, não tem essa necessidade, porque a ata vai servir da publicidade ali entre os condôminos. Às vezes envia no e-mail, no aplicativo, no mural, já somente essa situação já tem a validade. Né? Agora, quando é uma questão que envolve terceiros, tem que ter essa publicidade sim no cartório. E também não é só essa questão de fazer valer entre o terceiro, também ali é um histórico do condomínio. É verdade. Né? Para que serve as atas registradas? Você que vai comprar um apartamento, você quer saber a situação daquele edifício, o que aconteceu? Está tendo uma taxa extra por quê? Você vai lá no cartório, ou então você pede para o síndico, você vê que está registrada, você vai ler e vai ver por que está tendo aquela situação de taxa extra, qual é aquela obra que está fazendo, qual foi a empresa que foi escolhida, né? Geralmente ninguém faz isso. É isso aí. Mas advogados Deveria. que faz a parte de análise de risco, de compra de imóveis, principalmente de leilão, sempre faz a análise de todo o histórico desse imóvel para poder dar uma garantia se vale a pena ou não fazer um investimento naquele imóvel, naquele E condomínio. outra coisa importante, eu já passei por isso. Gente, o mais importante de registrar é você estar guardando aquele documento. Eu já tive situações de condomínio, cadê a ata? Falaram sobre isso, cadê a ata? Se perdeu. E se eu tenho registrado, eu posso estar no cartório e pedir segunda via. É um arquivo, né? Então você pede a segunda via. Eu já passei por isso. E você teve situações de colegas meus que depois de 3 anos, que não era mais síndico, teve um processo na justiça que pediram a ata da qual foi decidida uma coisa. Foi no período dele, cadê a ata? Eita. É isso aí. E estava travando o recebimento do condomínio no dinheiro, porque o juiz vai pedir a ata que fala sobre a cota condominial, como é que foi criada e tal. E cadê para provar isso? A importância disso também é porque a ata é um título executivo, né? Com o novo CPC, nem tão novo mais, né? A ata é o título executivo, é um documento obrigatório quando você for entrar com ação de execução. E se você não tiver isso, vai ter que entrar pelo rito da cobrança, procedimento comum. Aí é bem mais longo. Então é muito bom ter esses documentos bem guardados, né? E o cartório é um arquivo público. Sempre que vai ter algum problema, vamos supor, some essas atas, pegou fogo, teve uma inundação, as atas vai estar lá no cartório para ter aquele histórico daquele condomínio. Agora, outra pergunta que veio aqui na minha mente, né? Beleza, o síndico não quer mostrar a ata, não quer divulgar, que é uma obrigação dele divulgar, dar publicidade às informações. Eu posso ir no cartório e solicitar a ata daquele condomínio? Pode, você paga as taxas cartorárias, você paga pelo número de folhas, eles te dão uma cópia, autentica com o original e te dá. Ou então você pode ir no judiciário e entrar com a obrigação de fazer para o condomínio ser obrigado a entregar aquelas atas ou qualquer tipo de documento. Porque as pessoas perguntam, eu tenho acesso a tal contrato, eu tenho acesso Tem que ter, né? a cada ata, você é condômino. E o condomínio é formado por condôminos. Então você é dono. Faz parte, então você né? tem acesso. Isso é muito bom, doutor. Eu queria até fazer um complemento aí, assim, quando a gente vai fazer o levantamento das obras do condomínio, a gente vai nas atas para ver o que foi. Muitas vezes em perícias, quando tem a contratação, que você tem que fazer uma auditoria, como eu já fui em diversos casos, a gente tem que pedir, faz a proposta do trabalho da engenharia, como o doutor faz também, mas sem as custas das atas. As atas, elas, ou o condomínio te entrega na timeline certinho, ou você vai pedir. Você precisa daquele documento, porque os termos de definição do objeto na ata, você vê o tanto que a ata é importante. Quando você define o escopo de uma obra, de um serviço, de um valor, de uma fonte para custear aquilo ali, que é aprovado em assembleia, você está obrigado a seguir aquilo ali. Por isso, o título executivo. Outra coisa que é interessante é o seguinte, por exemplo, você faz uma palestra, igual o pessoal me chama muitas vezes no condomínio para dar uma palestra sobre a organização da documentação da obra. Como fazer, por que fazer? Porque tenta aprovar, às vezes, no condomínio e não consegue despesa para aquilo ali. E aí o que acontece? A pessoa não consegue fazer, os atos ficam não registrados. Você quer dar publicidade, acontece, agora ele falou, mas e o contrato X, e o contrato Y? E o síndico, por mais que ele seja quem assina por tudo ali, a responsabilidade é dele, recai sobre as costas dele, ele é obrigado a dar transparência do que ele faz. E às vezes ele fica dessa forma, não vou registrar a ata, porque o condomínio tem que entender que ele tem direito. E assim, ele tem direito de saber tudo no condomínio, é transparência. Eu ensino muito isso para os alunos. Tem que registrar. Doutor Cláudio, meu amigo Jorge, assim, a gente tem que entender, pessoal, que quanto mais informação o morador tem, melhor para você. Melhor a ausência porque, primeiro, eu vou entender. Segundo, se for questionar, vai falar, tá lá, você não leu. É só explicar. E é direito seu. Né? E assim, explicar, quem não deve, não teme, gente. Ué, exatamente. Eu não entendo porque que síndico fica amarrando de entregar
Balancete nem falo tanto, porque o documento tem que ter acompanhamento. Amarrando relatório, ata, extrato. O pessoal me liga para mim. Extrato bancário. O síndico contratou no CNPJ o laudo, né? E eu fico sem jeito de pedir para a pessoa pedir na administração dela. Porque de duas uma, ou ele é da oposição, da gestão atual, e ele quer pegar detalhes para condenar a atual gestão, não posso passar. O meu contrato é com o CNPJ do condomínio, com o síndico. Ele é que tem o direito de receber as informações, mas eu falo sempre nas assembleias, que a gente faz o laudo e a gente apresenta, né? Eu sou um dos caras que, quando faço o laudo, eu já coloco a data para apresentar em assembleia. Que é para você que é condômino não ficar de opiniões. Se você quiser saber, quiser perguntar para mim, eu vou te falar. Assim como todo mundo que eu já fiz trabalho, se quiser saber qual era a situação do trabalho à época, eu tenho a obrigação de comunicar, eu não posso reter a informação. Não posso dar documentos, essas coisas, mas explicar a situação, a gravidade, eu faço questão de explicar. Porque é como o doutor Cláudio falou, isso é da comunidade. Eu acho um absurdo dentro do Estado Democrático de Direito a pessoa querer ter acesso a um contrato de uma obra, a uma ata, para ela poder tomar uma decisão, porque ela é moradora ali, sendo inquilino ou proprietário, né? Isso influencia. E assim, Jorge, sim, eu penso a pessoa não gestor, quer dar, pô. Quanto mais informação eles têm, melhor para você poder conversar. Exato, o que acontece? É direito seu, você tem uma que conversa ter direcionada, direito. pô. Você tem o direito às informações, à transparência das informações. É um dos remédios que a gente tem constitucionais, né? Habeas datas, habeas corpus. Se for colocar de propósito que as informações são importantes. Entende? Aí a pessoa, por exemplo, quer registrar uma ata. Eu acho meio... Isso é meio... Não, o problema não é registrar, o problema é não né? informar. Pois é. Entendeu? Mas acontece, igual ele falou, quando é terceiro, quando é de uma empresa, de qualquer pessoa, ele só pode acreditar naquilo se for registrado. Não, mas... E ainda tem um detalhe, né? Que o pessoal fala uma coisa na ata, quem está escrevendo entende diferente, quando vai anotar, bota errado. Às vezes o advogado manda para o doutor, foi isso mesmo que aconteceu ali, né? Era isso a gente que tem eu que esclarecer. levantar, que registrou errado, está registrando. A importância do mas pode secretariar a Assembleia. Às vezes, exatamente. Às vezes essa função é muito subutilizada, não é dada a devida importância, mas existe uma responsabilidade enorme naquele secretário, né? Se ele faz uma ata, suprime informação ou não registra uma informação que a pessoa pediu para ser colocada, ou de uma forma errada, ou de uma forma errada, e ele é notificado para ser corrigido ou não, e injustificadamente não faz aquela correção na ata, ele pode responder um processo criminal, no qual que é a falsidade ideológica de um documento. Ou seja, ele não colocou os fatos conforme ocorreram, e não colocou os fatos conforme foi solicitado para ser redigido. Né? Outra coisa a gente vê muitas atas assim, o secretário escreve tudo que foi falado, mas não, o secretário tem que ser escrito os debates das pautas do dia e o que foi levantado. A pessoa levanta a mão, gostaria que registrasse a minha fala em ata. Eu vejo muitas pessoas reclamar, não escreveu o que eu falei, mas você não levantou a mão e pediu. Não, então eu sempre recomendo porque isso. Porque assim, eu tinha uma síndica que eu atendia na época que eu tive administradora, né? Que, cara, página de 50 páginas de ata. Tipo, você fala, gente, isso aqui é economicamente inviável, não tem sentido também. Tem que ser uma coisa objetiva, né? Lógico, é o extrato, né? Eu acho que ele não é o espelho do diálogo completo da Assembleia. Ele é o extrato daquilo que tem relevância no debate. E outra coisa importante... na minha visão. Não, eu também pensei. Então o cara registra um livro, pô. Não, mas eu tive. Registra um livro do condomínio. Já 500 pau para registrar. 40 páginas. 4 horas, 3 horas. Então, assim, outra coisa importante, quem está nos assistindo, pessoal, você pode também corrigir depois de registrada. Que é uma errata. Eu já tive no condomínio que tem que fazer a retificação, né? Da ata, exatamente. Se demorar desse tanto, o condomínio vai ter que contratar um taquígrafo, fazer as notas taquigráficas. Igual no tribunal tem, né? Os ministros estão lá discutindo e a pessoa está lá. Não é? Hoje estão gravando já. Já hoje o pessoal já está transcrevendo por áudio, pessoal. Bem bacana. E registra em documento. Põe o áudio, aí a copia do áudio que foi gravado ali, as falas de quem que é, e fica salvo. A melhor coisa é filmar e gravar a Assembleia. Para não ter a dúvida. Filme e grava. Porque às vezes a pessoa falou, esqueceu do que falou, acha que falou a mais, mas falou menos. Comprime no MP4, salva na pasta do condomínio. Se você não sabe fazer isso ainda, você vai entrar lá no nosso @condominial engenharia, vai fazer o curso gratuito. Nós vamos dar umas dicas lá para você de agenda, Google Drive, que você vai ter lá 15 GB gratuito para fazer um e-mail do condomínio no Google. Você registra esse e-mail na ata da Assembleia e vai ficar 15 GB lá. Quando vencer os 15 GB, você registra, vai fazer um backup, salvar no HD do número X e Y, bota na gaveta do condomínio e começa a gravar de novo. Faz isso que é bom. Mas isso é bom mesmo, gente. É ótimo. Isso é importante. As reuniões do Google Meet, por exemplo, é gratuito. A gente está falando de um prédio que teve risco de cair e tal. Pessoas estão ficando fora, desalojadas de suas casas e tal. Agora não sei como é que tá, mas agora você imagine. Se você como síndico, e aí você falou na ata
que tinha um problema ali e não foi resolvido, ou seja, a segurança Pois é pra é. você. Agora, se você não falou, meu jovem, você tá ferrado, Conversei né? com o pessoal do IBAP São Paulo, via aplicativo, né? Pra saber se tinha algum registro de laudo, alguma coisa ali que alguém soubesse, pra gente levantar se tem essa situação. gravidade mesmo, né, pessoal? E não tem. O pessoal, pelo menos no grupo que eu estava, não tinha nenhum aviso da última inspeção, também não foi avaliado ainda quantos anos o prédio tem. Ninguém comentou. O único comentário que foi que não tem o risco iminente de queda, porque isso é um caso social, né? Um prédio daquele tamanho causa abalo na comunidade inteira, é muito grande. E o tenente do bombeiro deu uma entrevista falando que não tem mais o risco, que já foi escorado. Então, assim, a primeira medida que eu estava falando para vocês no dia é escoramento. Aí você liga para o escoramento, quanto que é a estaca? O cara fala assim, R$15, eu preciso de 150 agora. E é por mês isso? Às vezes é por mês, às vezes é por momento. Entendi. Né? Então, é isso que faz. Aí você contacta o seguro. Entendeu? Agora a diferença, Depois, entendi. quando você tem o auxílio, né? Para quem ligar para perguntar, é como você está na ocorrência na delegacia com o advogado. Você liga para o advogado, ele fala, vai para a delegacia, fica calado e me espera. Não é assim? Você só fala quando eu chegar. Porque não é porque a pessoa é culpada. Você não sabe, porque né? a forma é super importante. Sim. Né? O direito é cheio de ritualísticas. A engenharia também. A engenharia vive de forma. É a geometria dos elementos, a composição dos materiais. A forma é fantástica. Então o condomínio vai escorar, depois ele aciona o seguro. Aí o seguro vai servir para cobrir gastos emergenciais. Né? E é importante, pessoal. Por isso que eu falo, às vezes a gente faz o seguro, não faz da forma correta, né, BO? Tem uma cobertura que chama-se aluguel de condômino, que é exatamente para essas situações. Se tiver a cobertura, ok, vão pagar o aluguel com um período X para aquele condômino. Se não, aí não sei. Fora. Mas vamos, pô, Cláudio, muito obrigado pela pergunta. Lembrando para mandar sua pergunta para o inteligênciacondominial@gmail.com. Quero mandar um abraço pro pessoal que nos apoia aí, ó. Combate Extintores, Cicobi DF1000, a melhor do Brasil, DSC Condominial, maior garantidora do Brasil também. E vamos que vamos, pessoal da Rede SPTV, que está nos assistindo pelo canal aí, ao vivo, das 19 às 20 horas, e na Rede SPTV. Vem para cá que o papo é muito bacana. A próxima pergunta, meu amigo Fernando. Tá preparado? Como é que foi o carnaval? Aproveitou o carnaval do Tranquilo, bloquinho? sossegado em casa, trabalhando. Bloquinho do condomínio. É bloquinho do bebê. Só em casa. Só do parquinho, da quadra, só isso. Só do só isso aí. parque. Passar pet. Só isso. É isso aí. Vamos lá, aqui, ó, as perguntas hoje estão relacionadas a isso, a informações do condomínio. Ó. O Fernando, ele fala o seguinte, ó. O título é Modelo de AR para pedir extrato bancário para o síndico. Ô síndico, isso é o extrato bancário, pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. Ele fala Simplifica, assim. né? Poxa, ó, ele fala assim, ó. Ele fala assim. Vocês poderiam me ajudar com um exemplo de AR para pedir extrato bancário de 2 anos para o síndico. Quero que seja tudo dentro da lei. Tomei essa decisão já que o síndico nega me dar uma cópia do extrato. E aí, doutor, pode ou não pode? Como é que funciona aqui? Vamos lá. O AR é só o meio que vai a notificação, né? Então é um modelo de uma notificação, né? É uma notificação simples. Você, como condômino, você se apresenta como condômino e você tem o direito de ter acesso àqueles documentos do condomínio. E o extrato bancário compõe os documentos do condomínio. Todo balancete já tem o extrato do mês, né? Já tem o extrato do mês. Acredito que já vem ali simplificado. Se não tiver isso dessa forma, então você dê essa sugestão para o síndico, contacte a administradora do porquê que não está vindo aquele extrato de um dos balancetes para poder adequar essa questão, porque é bem simples, né? O extrato o acesso é e outra fácil. coisa importante, né? Aqui tá falando de 2 anos. Aí o condomínio também tem que ter um pouquinho de paciência, porque o cara levantar 2 anos de extrato não é. Você pega hoje online, isso aí é fácil. Eu acho que tem que pedir. Depende de quanto tempo fica arquivado. Depende, né? às vezes. Não, o banco sempre cobre. O banco arquiva pelo menos por 5 anos. Aí você paga uma taxa de desarquivamento e ele te manda por e-mail. Pô, essa taxa quem pagaria? O condomínio ou o condomínio? O condômino vai estar requerendo documento, o condômino paga. Igual o condômino, ele quer ter acesso aos balancetes. Às vezes não tem o digital, ele fala assim, eu quero levar para casa. Mas só que o síndico, não, aqui tem documentos, né? Tem dados de pessoas, pode extraviar. Tem aqui, se quiser, eu te acompanho na Xerox tal dia, quem vai pagar é quem está requerendo.
E assim, gente... E não adianta achar ruim, não. Tem que pagar tem mesmo. que pagar. Tem que pagar porque senão você vai ter que ir lá folhear. É uma despesa inerente ao ato. Para te fornecer, ele vai ter que gastar. Exato. Em vez de distribuir com todo mundo, ele vai distribuir. E é uma despesa que eu nunca vi ter previsão pro condomínio pagar. Sei, né? E assim, outra coisa importante, gente. Ô, amigão síndico, pô, cara... facilita também, né? Facilita. Eu não sei, se pedir pra mim agora, eu dou pra agora. Tá aqui o extrato. Cara, você não tem que omitir nada. Tá tudo certo. Cara, olha o extrato lá e vê. Na verdade, não tem que omitir, né? Você não pode. Você não tá lá para omitir, você tá lá para dar transparência. Não, mas o cara tá falando que o cara não quer fornecer, né? E tem uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre comenta, né, com os alunos, para tirar todas as vezes, principalmente ao receber e transmitir a sindicatura, que ele tenha cópias integrais dos extratos. Ele faz um compêndiozinho, guarda, deixa lá registrado. Quando ele entrega, parou de ter acesso ali. Entendeu? Porque ele comprova toda a movimentação que foi feita na gestão dele. E a gente orienta sempre para os nossos alunos fazer isso pelo menos a cada 60 dias no condomínio, porque acidentes acontecem, problemas acontecem. Então ele tem a rotina de fazer, ele vai ter sempre arquivado ali. Faz a gestão do mês, né? A gente ensina muito para os alunos, divide na semana, são 20 dias de trabalho, tantas horas por dia, cada dia uma matéria, e dentro disso tem as tarefas básicas do síndico ali, para ele ter um controle mais robusto. Mesmo que o condomínio seja pequeno, mas se você tiver o hábito, você desenvolve a maestria. Ou seja, quanto mais tempo você passa fazendo aquilo ali, né, o síndico normalmente vai fazer por no mínimo 12 meses, né? Porque é o mandato, né? Entendeu? Então todo mês você abre sua tabela de trabalho, faz os seus extratos, fecha o mês, fecha o extrato. Entendeu? Data a data. Quando você for transmitir a sua sindicatura, você entrega a pastinha pronta. Tiago, fornece. Eu e o Diógenes já tá acostumado, porque fantástico, síndico que é aluno do Diógenes ou síndico que tem assessoria jurídica ou condominial, ele já sabe que isso é o normal, né, de dar os documentos. Exatamente. Mas, infelizmente, muitas pessoas buscam o escritório querendo entrar com ação contra o condomínio para ter acesso à documentação, né? Qual que é o passo para você ter acesso, tendo em virtude da resistência daquele síndico? Geralmente o escritório faz uma notificação extrajudicial, a pessoa, você dá um prazo de 5 dias, 10 dias, para fornecer aqueles documentos. Se a pessoa não fornece os documentos no endereço indicado na notificação, você entra com uma ação chamada exibição de documentos. Então o condomínio é notificado, também a pessoa do síndico, para exibir aqueles documentos em determinados dias. Se não exibe, o condomínio paga multa, o síndico paga multa por cada dia de atraso. Então, rapidinho, esses documentos aparecem. Tem que prestar conta, é obrigação. Você foi eleito como síndico, a primeira coisa que vai acontecer com você é prestar contas. Você tem que entender essa parte. É obrigatório, tem que entender essa parte. Ó, esse negócio de prestar conta. Vamos lá, esse prédio de São Paulo que está aí, detalhe. Tem quantos anos? Tem quantos laudos de inspeção? Esse problema veio de algum problema de patologia? De manutenção? Será? Do solo é muito difícil, porque normalmente quando é do solo, alguma outra edificação, o solo nunca é do nada, assim, puf. A gente costuma dizer igual, como engenheiro, a gente costuma dizer igual bombeiro, né? Nenhum incêndio começa grande. Nem o proposital. Você nunca viu o cara jogar a gasolina num prédio inteiro e queimar de fora para dentro. É o contrário, sempre é de dentro para fora. Entendeu? Então, um problema desse daí, estando tudo registrado, tudo transparente, o síndico está tranquilo. Agora, se tiver uma nuvem, uma sombra sobre as informações, tem um laudo que não foi executado, eu escuto muito isso. O pessoal pega, inclusive assim, ó, da gestão anterior, tem um documento nosso, da BSB Engenharia, tem meu nome lá, e a pessoa me liga, procura nas redes sociais, me liga para saber aquele documento, o que aconteceu, porque o documento está lá e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Fez o laudo, ficou 2 anos parado. Não reformou o reservatório, não trocou SPDA, não cuidou de patologia de estrutura. E assim as coisas se agravam. Então, tudo isso é analisado. Jorge, as pessoas começam a entender, cara. Tu faz um laudo para fazer alguma coisa. Eu fico igual o cara, igual os prédios todos pintadinhos. Como é que foi um teste de percussão? Cara, a primeira obra que eu fiz foi, gente, para fazer o teste de percussão, tem que começar e terminar a obra. Isso aqui é uma parte da obra. Então, assim, onde eu fazer isso aqui e deixar 2 anos. Não tem sentido. Cara, ou eu faço para começar a fazer, entendeu? Consciência social aqui na região aqui de Brasília, aqui em Samambaia, tem um prédio ali que os caras desentenderam com a fachada. Aí uns vai fazer, outros não. O cara falou assim, não, então eu vou pintar o meu. Não quero o meu lá tá infiltrando, eu vou pintar o meu. Aí o que aconteceu? O prédio ele é todo branco, imagina uma caixa, branco. No meio ele tem duas fachadas abaixo da janela, verde de um lado e verde do outro. Então é branco na borda e verde aqui no centro. Aí alguns caras não quiseram pagar a taxa. Aí o síndico falou, então eu não vou pintar a área do seu apartamento.
Aí você passa na pista, né? Do lado ele tá todo verde de um lado, porque todo mundo desse lado pintou. E nesse daqui tem uns 3 dentes, assim. Porque tem uma janela sim, 2 não pintou, uma pintou, 2 não pintou. E o outro lado da fachada do mesmo jeito. Quer dizer, fizeram do prédio um destaque negativo, entendeu? O patrimônio ali já está E a fachada não tem dono, o dono ali é todo o mundo. condomínio. Mas o cara não quer pagar a taxa, aí foi para a justiça, aí saiu o momento da obra, o cara foi lá e pintou, na bancada dele embaixo ele pintou, né? De cima não tem. Aí pula 2, na outra tem 1. Ficou aquela beleza, né? Coisas de condomínio. E vamos tretas e tal, né? Você já viu um vídeo aí no TikTok, Instagram? O elevador pula, assim, vai primeiro, pula segundo, andar, terceiro, né? aí o quarto e o quinto, aí pro sétimo e oitavo, porque o quarto e o quinto não pagou a taxa extraordinária para o elevador. Isso aí, o pessoal do andar. Mas aí até faz resolver, né? Tudo bem, agora fora estético, né? Mas, se eu não me engano, são 6 por andar. Aí acho que a construtora faliu, né? Uma coisa assim, eu teve que trocar o elevador e o pessoal de alguns andares não quiseram pagar. Aí o elevador, o cara do 5º andar, ele vai de escada. Mas eu tenho certeza que ele desce pro quarto e pega o elevador. Tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas, cara, olha isso. Vamos ter 10 andares, tem inteligência que o elevador não chega. Ó, então vamos lá, próxima pergunta. Lembrando, o produtor tira dúvida, manda seu e-mail pro Thiago, inteligenciacondominial@gmail.com. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Agora é a pergunta da minha amiga Raquel. Olha só. O tema é ar-condicionado pingando durante a noite. Balorinha chata, hein? Ela fala assim, ó, o ar-condicionado do apartamento acima do meu passa a noite inteira gotejando sobre a cobertura de metal do meu ar-condicionado. O barulho do pinga-pinga constante é alto e tem atrapalhado meu sono. Falei com o morador e fui ignorada. O que posso fazer, doutor Cláudio Viana? Nessa situação aí também entra com relação à perturbação, né, do sossego, né? Dependendo desse barulho, você tá ali naquele período de descanso noturno e fica tec, 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 e você não pega no sono. Você tem que fazer, você tem que entrar em contato com esse morador para que ele conserte o ar-condicionado e cesse aquele vazamento do ar-condicionado. E tem que ter todo o cuidado, né? Existem as normas adequadas, existe até uma lei, né, de escoamento da água do ar-condicionado. Estou até pegando né? a anotação minha aqui para lembrar isso. Exatamente, tem essa lei, né, que geralmente é um problema, essa questão do escoamento da água. Falando nessa questão até do escoamento da água, esses dias ocorreu um acidente, né, no pilotis de um condomínio na Asa Sul, porque o escoamento daquela mangueirinha estava escoando para o pilotis, diretamente na cerâmica, e uma pessoa foi lá e escorregou. E aí, quem é a responsabilidade? Né? O síndico sabia daquele pinga-pinga não sei quanto tempo, o morador foi notificado e não resolveu, então acaba tendo uma responsabilidade conjunta. Mas o que eu recomendo para a Raquel, né? Notifique ela, né? Contrata um advogado de sua confiança, faz a notificação para ela cessar em tantos dias. Se ela não resolver, você mesmo pode sanar essa situação. Você vai lá, resolve, conserta o problema e depois cobra retroativo dela. E eu fico um insight para vocês que eu passei por um problema parecido com esse, tá? Só que a sorte é que a pessoa não sofreu um acidente, né? Mas tem um equipamento hoje que você coloca, que ele já meia hora já pulveriza a água. Se não me engano, custa R$240. Não lembro o nome, porque eu tive que... 2 apartamentos eu tive que instalar para acessar essa questão aí, né? No caso, a gente não. O morador teve que pagar, né? Mas custa R$240 e vale o investimento. Tem solução, né, Thiago? É isso. Então, nós temos a orientação, Thiago, sobre essa questão das condensadoras. Você tem várias leis que proíbem essa questão aí. Elas são mais restritas na área municipal, né? Na área ali do estado, no microambiente, tá? Mas a gente tem normas falando sobre isso, tem artigo técnico, tem muita coisa que o pessoal pode procurar aí. Tem uma aula que a gente fala sobre isso lá no nosso curso, sobre a questão do ar-condicionado, fala a legislação, a norma, tem tudo explicando. Não pode essa questão do ar-condicionado pingar livremente, pingar fora das bordas do prédio. Questão de acidente, onde não está previsto estar molhado, está molhado. Questão de idoso, a cuidado visual. Criança está sempre correndo, bate ali, machuca. Ainda bem que a mulher não machucou. E o dono do ar-condicionado, ele pode ser responsabilidade indiretamente sobre isso daí, tá? Sim. E tem que gerando, tudo, né? Gera problema mesmo. A questão do sossego na perturbação, a gente tem causas. O juiz pede a perícia, a gente vai para fazer a avaliação. Isso não existe. Tá? A evaporadora é o que você está falando. Isso, a evaporadora. O equipamento que vocês estão procurando para evitar o pinga-pinga,
inclusive para a nossa amiga aí que mandou a pergunta, é sugerir ao seu condomínio que consulte a legislação vigente e entenda que o pinga-pinga do ar-condicionado não pode acontecer. Se eu não me engano, tem uma postagem, inclusive, do Síndico Net falando o pinga-pinga interminável do ar-condicionado. Lá tem uns reportagens com mais detalhes, o pessoal comentando. Mas não precisa, porque antes você não tinha tecnologia para isso. Você tinha que fazer o dreno, mangueirinha, igual de filtro, passa no piso do apartamento e joga no ralo do banheiro. Tá? Não tem isso daí, você vai comprar uma evaporadora. Coloca na internet. Evaporadora para pinga-pinga do ar-condicionado. Você vai encontrar diversos fabricantes, diversas marcas. Nada mais é do que uma caixinha de plástico que vai debaixo da caixinha. Imagina aqui, ó, tá a parede, tá aqui a caixinha do seu ar-condicionado e a condensadora. Abaixo dela aqui do pinga-pinga, ele vai pingar dentro dessa caixinha, ela absorve 3 litros d'água e ela evapora 2 litros por hora. Né? Tem uma margem ainda de 30% de reservação, ou seja, se faltar energia, sei lá, qualquer coisa, a evaporadora deu problema, ainda vai cair mais 2 litros de água antes de escoar. Né? E questão de apartamento, quando você tem fachada, essa água deveria cair no ralo da varanda. Quando a varanda não tem esse ralo, vai para a condensadora. Quando não tem a previsão da drenagem na fachada, e mesmo assim tem, foi uma falha de projeto de quem colocou o ar-condicionado lá. Muitas vezes o seu prédio nem pode ter ar-condicionado. Primeira coisa que você tem que consultar, se pode, se não pode. Porque se pode, há dimensionamento elétrico para isso. Se não pode, você está correndo risco elétrico junto com seus vizinhos todos. Se pode, tem previsão do dreno. E como ser feito? Né? Se não pode, não tem previsão do dreno. Então não pode por 2 motivos. Sossego e porque não está autorizado o sistema. Por mais calor que você esteja sentindo, você não pode colocar sem o projeto. Nós demos uma aula completa para uma amiga nossa de BH, e ela falou, ela fez a pergunta seguinte, isso fomentou a aula. O ar-condicionado, meu prédio tem 60 anos, nunca teve ar-condicionado, nem tem projeto, como eu faço para instalar? Aí eu desenvolvi um artigo completo, coloquei para ela nessa aula, e a gente fez uma aula com síndicos do Brasil, né, no nosso grupo, e demos essa aula completa. Tudo que você tem que fazer para ter ar-condicionado no prédio que não tinha previsão. Tem um processo, etapas a etapas para desenvolver essa obra, entendeu? Projeto, aprovação, fundo, dinheiro, de onde veio o dinheiro? A gente estava falando da Assembleia aqui. Dinheiro móvel. De onde veio o dinheiro, como é que funciona. E estamos fazendo isso no Guará. Temos 3 prédios fazendo a colocação de ar-condicionado no Guará. Eles não tinham previsões, né? Por ser apartamentos menores, agora vão passar a ter. Então, vai ser construído. Aí, Raquel, fica a dica para você. Então, vamos seguir com o nosso interesse condominial, a revolução dos condomínios. Tem mais uma pergunta muito boa aqui. Vamos lá. Que vai envolver aqui tanto o meu amigo Jorge como meu amigo Cláudio Viana. Olha aí, vamos lá, ó. É do João Prado. E ele fala assim, ó, o tema é: funcionário da portaria do condomínio pode atuar em pequenas obras de engenharia? E ele fala o seguinte, ó: o condomínio pode utilizar o pessoal que fica à noite na portaria para realizar o bico de serviço de pedreiro, pintor e outros durante o dia? Essa é prato cheio aqui pro meu amigo. Pode ou não pode, pelo que me falou, a função dele é porteiro, né? É um bicozinho de manhã, cara. Não fazer nada. O problema é que se ele quebrar a unha na obra, né? Exatamente. Esse é o problema. Então não está previsto do porteiro exercer essas funções, pelo menos nos sindicatos, né? Tem lá, e também na CBO dos porteiros do Ministério do Trabalho, então não há essa previsão do porteiro. Agora, se ele for zelador, né? Geralmente o condomínio contrata o zelador, por quê? Porque o zelador pode ficar ali um pouquinho na portaria, né? E fazer pequenas manutenções. Falou assim, obras de engenharia, né? Então é algo mais complexo. Então são pequenas manutenções, então tem que analisar. Pequenas manutenções é o quê? Fazer uma pintura, né? Trocar um piso pequeno. Trocar um piso pequeno, trocar uma lâmpada, né? Então algo que for mais complexa, né? Algo mais complexo tem que buscar o profissional adequado para aquela situação. Coisa, de experiência própria. A gente cansa de perder funcionário bom por causa disso aqui, ó. O cara, depois do horário dele, faz serviço em é um perigo. Isso é um perigo. Depois que arranca o morador lá, dá problema. Vamos colocar a coisa na caixinha certa. Olha só. Manutenção é você manter da forma original. É só renovar. Uma pinturinha, trocar uma lâmpada, essa coisa. Eu vou dar um exemplo para você do que não é manutenção, bem simples, tá? Olha só. Troca do chuveiro é manutenção? Simples. Se for feito da forma correta, é manutenção. Se mudar o aparelho, aí já é diferente. É uma reforma. É uma forma nova. Então, entenda. Chuveiro, 3.800 watts. Você vai lá na Neroy e compra um de 5.700 e troca. Quer dizer, mas aí tem um adendo. Você trocou aí tem um adendo. Um sistema. Um adendo que tem que fazer, que é importante. Um adendo. Qual adendo? Adendo que eu pedi para o advogado. Olha só. Olha lá vai.
O zelador não pode fazer essa troca de chuveiro, tá? Não. Não usa o zelador para fazer o perigo é confundir com hora extra. Eu já vi condomínio ser condenado em horas extras, por quê? Porque o zelador depois foi demitido e falou assim, não, depois do meu trabalho o síndico mandava ir lá na casa do conselheiro, do subsíndico, eu fazer a pintura, eu trocar o chuveiro, o marido de aluguel. Pois é, então, pessoal, tem a extensão do trabalho. A gente fala isso aí do zelador, e aí eu puxei essa ponta justamente de propósito, porque é o seguinte, troca de um chuveiro é manutenção, é coisa simples, é coisa complicada. 90% de vocês vão responder que é coisa simples, mas não é. Você troca o equipamento, você troca a potência elétrica, você troca o disjuntor. Sim. Aonde acontecem os maiores acidentes de incêndio no condomínio? Elétrico. Chuveiro. Aonde acontecem os maiores incêndios, os acidentes com você? Aonde você não está preparado. Dificilmente você vai para um lugar que tem risco de escorregar no chão, igual a gente falou da água agora, e você escorrega, porque você já chega lá sabendo. Você põe a mão, você olha para o piso, você vê se o seu sapato é aquele que escorrega adequado, mais ou menos, adequado. Você fica tentando achar onde dá água. Onde dá o problema? Onde você despercebe. Onde pingou no ar-condicionado, não está avisando que o chão molhado, a pessoa escorrega, machuca. Onde você vai trocar o chuveiro e não é um eletricista, aí ele vai trocar o chuveiro e toma um choque. Aí você, que é síndico, vai responder por esse cara que já pediu uma hora extra quando saiu do condomínio, se sofreu um acidente de trabalho, vai botar nas suas costas. Então aprenda a se defender, faça a coisa correta. Tem que trocar um chuveiro, chame um eletricista que vai te emitir um recibo. Até porque na linha da economia que você quer fazer, você não vai ter moral com os seus moradores. Segundo, faça bem feito, que é sua obrigação como síndico. Faz bem feito, chama o eletricista e troca o chuveiro. Quando ele for emitir a nota, o recibo, a forma de pagamento, não tem aqueles impostos todos, que às vezes o funcionário seu fica mais caro por conta da tributação, que vai para quase 30%. Né? E você não tem a garantia de serviço bem feito. Aí quando for registrar na ata que fez as manutenções e que você fez com o seu Zé fazendo o bico, a responsabilidade é de quem? Sua. Você sai da gestão, o processo chega. Então, faça bem feito. Você foi eleito síndico. E para se manter nessa linha profissional com autoridade no condomínio, tem que dar o exemplo nas ações. Tiago, essa questão da pessoa fazer o que é da função dela, até mesmo para ter a habilidade técnica de poder fazer e os cuidados, né? Porque ela teve um treinamento. Aconteceu num condomínio que, por exemplo, a caixa d'água, a bomba travava ou tinha que ser acionada. Aí a porteira, o síndico falou assim, você está no condomínio, sobe lá no último andar e aciona a bomba. Aí beleza, foi lá, subiu, acionou, só que na hora que ela estava voltando, ela pisou errado na escada e torceu todos os ligamentos do tornozelo. Olha aí. Configurou acidente de trabalho, né? Sim, desvio da função. Então o condomínio teve que pagar uma indenização enorme para aquela senhora. Ele tem que manter ela empregada. E aposentar, né? Praticamente aposentou, porque ela não está andando da mesma forma. Não é um caso só não, pessoal. Você quer ver um exemplo cotidiano? Vai no seu condomínio agora, olha a escada de marinheiro que sobe para o seu reservatório. Vê se ela tem atrás um bojo que protege as costas a partir de 2 metros de altura. Então a escada vai normal até 2 metros, chegou em 2 metros, proteção costal. É obrigatório, NBR 9050. A pessoa não CAESB exige isso. A CAESB exige. Todo mundo exige. Sim. Bombeiro exige. Tem nos projetos, é obrigatório. Seu condomínio não tem. Por quê? Não é tão exigido há tanto tempo. A sua escada, às vezes, está lá, tem 10, 15 anos. Mas o profissional está lá, ele está protegido pelas leis atuais. E você não agiu para trocar essa escada de incêndio. Mas o condomínio não tem dinheiro para isso. Bobagem. Lá no nosso curso a gente ensina. O problema de dinheiro não é de dinheiro, é de administração. Se não tem dinheiro, o pessoal não quer pagar, você entrega a gestão. Alguém vai ter que assumir e ter que botar o dinheiro no caixa. Não carrega essa cruz. Cara, caiu da escada do reservatório, cara. 2,15 metros. Não tem proteção, rompe a coluna, acabou. Sim. O condomínio vai pagar aquilo ali a vida toda, vai responder trabalhista. E já tem julgados, já fizemos julgado, lembro sobre isso. É lógico, está dizendo lá que o síndico é o zelador. Mudou a norma, ele não autorizou o sistema para proteger o trabalhador, vai ficar insalubre. E o condomínio ficou. Entendeu? Aí vem com essa ideia condenado. Que eu fico revoltada, que às vezes você tem que quebrar o pau, pegar o zelador para fazer serviço. Jeitinho brasileiro de dar uma para economizar. Bobagem. É por isso que não funciona. Que tanto, né? Funciona quando você paga o preço justo. Nada é mais sagrado de você pagar o preço justo. Colocar na balança a economia e o risco. Entendeu? Você está lá como gestor de patrimônio, não é que é fazedor de quebra-galho. Então vamos que vamos. Fica a dica para você que é amigão síndico aqui nosso Inteligência Condominial. Próxima pergunta aqui. Essa pergunta é muito boa aqui, ó. Eu quero mandar um abraço foi o João Prado que mandou a pergunta para nós, né? Vamos lá. Próxima da Natália, essa aqui é muito boa também. Gostei pra caramba dessa pergunta aqui. Vamos lá, ó. O título é Porteiro e síndico exigem para sair da garagem seja apertado o botão na parede. Isso está correto? Aí ela fala o seguinte, ó. Quando saio em direção ao portão,
fica um tempo à espera que o porteiro abra. Porém, ele fica sentado e não abre. Tenho que dar apertar o botão para sair. Quando questionei, ele me disse que não tem a obrigação de abrir a garagem para sair. Para ela sair, no caso, Você né? não tem a obrigação de abrir a porta aí. Que eu preciso apertar o botão e que o síndico orientou isso. Gostaria de saber se isso é um procedimento correto. Porque ele está ali sentado, vendo TV, mexendo no celular e não pode abrir o portão para mim? Ah, meu Deus do céu, não pode abrir o portão para ela. E aí, doutor? Então, o que ela vai fazer? Ela vai entrar no site do sindicato. Ela vai abrir o portão. É muito bom. Ela vai ter que dar ré. Quando ela for sair, apertar o botãozinho. Foi decidido isso. Aperta o botãozinho, pô. Para garantir o direito. Ela vai entrar no site do sindicato, vai imprimir quais são as funções do porteiro e vai estar lá. Não, mas aí todo porteiro tem lá. Controlar entrada e saída e identificar os moradores. Então vai estar lá na função. Então ele vai ter que abrir e fechar o portão para o morador. Ele não vai poder se negar. Aí o porteiro tem culpa disso. Se for decidido que não vai ser desse jeito. Calma lá. Não vou terminar. Entendi. E ela vai exigir isso do síndico. Mas, tá aqui, você mas se decidiram na Assembleia que o procedimento padrão de segurança é isso. Olha. Não, pra mim isso foi uma ordem do síndico. Eu não escutei a parte da Assembleia, né? Não falou da Assembleia. Mas o cara fazer isso aí. Vamos falar simples. Não precisa do porteiro, né? Vamos lá. Você tem aquele portãozinho. Todo condomínio tem isso. Você controle, a tag. Entra. Quando você vai sair, você aperta um botão para chegar no portão e sair. Não é assim? Não é assim no seu condomínio? Não é assim que funciona? Sim. É uma forma de você não ter que estar toda hora tendo uma chave, etc. A questão da garagem, pelo que eu entendi, ela se incomodou que o porteiro está fazendo outras coisas. Porque ele tem outras funções na guarita. Vocês é bonzinho demais. Eu entendi que. Sabe o que eu entendi aqui? Que ela simplesmente se incomodou porque o cara não abriu. E outra coisa, ela tem que buscar informação para saber se é um procedimento de segurança. Não é só culpar o porteiro, não. Mas aí você tem a narrativa. A narrativa aqui é o seguinte. Que cruzou o claramente na pergunta. Pra mim, ele cruzou os braços e não quis abrir. Pra mim, tem duas situações que eu acho aqui. Ou ela sempre esquece o botão e porque o porteiro vê o carro na câmera, ela acha que ele já tem que abrir no automático. Isso é confortável, mas quem administra é o síndico. Exatamente, né? Eu acho que ou ela sempre esquece de apertar o botão e aí ela buzina ou faz coisa parecida e o cara não abre o portão, porque ele está obedecendo ao síndico. E o síndico que manda mesmo. Exatamente. É isso aí. Ele não vai desobedecer. Agora, dizer que ele não está abrindo o portão é uma coisa, é porque assim, é tipo apertar o interfone. A pessoa às vezes está ali, ela não está vendo na câmera, está fazendo outra coisa. Tá recebendo encomenda. Certamente o síndico botou isso aí, porque o porteiro tem mais de uma função. Chega duas pessoas, a pessoa fica parada lá embaixo. O botão é só para lembrar o cara, abre o portão X. E é fantástico. Se o condomínio tem 4, 5 portões. Eu acho o seguinte, sabe qual é o problema? Tecnologia, automatiza isso. Hoje não é isso, não. Eu vou te falar para você. Automatiza pela leitura da placa. Vocês são muito gente boazinha, legal, ó. É porque tem um monte de criança adulta em condomínio. Monte de... vou repetir. Tem um monte de adulto, criança em condomínio. Sabe por quê? Tadinho, o cara não falou. Tadinho, vou te contar o que aconteceu ontem. Eu estou na minha casa, outra pessoa falou, Thiago, tem como você vir aqui abrir o portão para mim? Aí eu, não estou entendendo, o portão está estragado? Não, porque o meu carro está dentro do condomínio e o meu controle estragou. Aí eu falei, e aí, meu jovem? E aí? Uai, você estragou o seu controle, então você tem que providenciar o controle, a gente ajeitar. Tá pedindo ajuda. Não, mas se tu falar não pro cara, o cara fica com raivinha. Entendeu? Hoje é assim. Meu irmão, tô ocupado, não consigo resolver. Aí fala isso, que eles vão ficar com raivinha. Tá, cara, vira, você é obrigado a fazer isso, porque eles acham que a gente é funcionário deles. O cara acha que o síndico é funcionário dele. Mas o cara acha que o porteiro é obrigatório dar o bom dia, botar a boa noite e tentar sorriso a vida toda. Você vê que eu fiquei puto aqui foi o seguinte: ela quer jogar a culpa no porteiro. Aperta o botão, cara. Só isso. Você esqueceu, beleza, mas você vai falar com um tom de autoridade sobre tem que fazer, não tem que fazer, tem que virar síndico. Aí o outro vai falar pra ir lá, pegar um caderno. Mas ela tá certa. Ela tá certa. Sobre a luz da lei. Ela tá certa. Ele é um prestador de serviço. Ele tem que fazer o serviço dele. Tem que fazer o serviço dele, não é? Exato. Agora, o que não pode cobrar dele é que ele esteja atento, que a pessoa vai sair, ele tá ali para abrir o portão. Ao contrário, o condomínio tem que criar um botão para aprender a abrir o portão. Para falar a verdade, tá muito errado esse condomínio. Essa síndica aí eu vou te contar. Bota para fazer a leitura do QR Code da placa.
abre e fecha sozinho, essa parte aí já acabou. Sabe Agora que é melhor? automático. Dá para identificar pelo rosto. Não. Né? Sabe que é melhor? E o porteiro vai ficar esperto que vai perder o que é melhor? O porteiro Tá para pra ficar tecnologia. vigilante e atento à portaria. Ele não tem que ficar fazendo controle Mas de sabe o que eu acho portão, legal? não. Tem que Só instalar. de visitante. Tem que instalar aquele que cai a grade assim, ó. Puf. Meu colega. Guilhotina. Não, tu nunca viu não que cai assim um negócio? Medieval. Nunca viu não? Tem um que você passa pra não pegar o... Como é que fala? O vácuo, né? O cara passa, na hora que passa, cai um negocinho de arame, sei lá como é que é, né? Uma proteção. A grade, a grade. É, tipo uma grade, sabe? E aí meu colega tava contando que lá no condomínio já tem uns 5 carros, cara, que foi, os caras esqueceram. E aí foi reclamar pro síndico e falou, não, ainda tem que pagar o conserto da grade ainda. Já viu na Europa que sobe aqueles dois? Aí quebra o cara, hein? Nossa, Ali é viu o portãozinho na Europa que faz assim, ó? Não é assim? Aí tem um que sobe assim. Cara, o pino de aço. Aí atravessa Ó, só o não botão aperta vai embora. Se não apertar o botão, como é que Mari, passa? corta pra mim que eu quero falar agora, ó. Corta pra mim aqui, ó. Já tá aqui já? Meu bem, ó. Eu defendo os porteiros síndicos. Tem um monte de morador, igual eu falei, tem um monte de adulto, criança em condomínio. Que quer atenção, ninguém dá ideia pra ele, tem que dar ideia, tem que abraçar. Meu irmão, não é isso não. Existe uma regra, tem que ser cumprida e ponto final. Você entendeu? Se decidir que apertar o botão, aperta o botão. Deixa o porteiro lá, meu irmão. Se não fosse você fazer o quê? E aí, e o conflito das normas? Vai ter uma decisão na ata? Corta pra Existe mim. uma convenção Corta pra coletiva mim. que determina aquele ato, e aí qual que vai valer? Aqui é uma democracia. Corta pra mim, corta o microfone dele, O mano. porteiro tem que abrir o portão, mas você tem que apertar o botão. É. É simples assim, ó. Não é não? Então, O porteiro tem que abrir o portão e você tem que apertar o botão. É só isso. Você aperta o botão e leva o portão. Não tem treta. Não cria problema que você não tem. Tem gente que inventa. Tá tudo tranquilo. Você tá bem, pra ser feliz. Você não consegue ser feliz. Você tem que ficar preocupado com o botão. Agora falando dessa Né? conversa do Diógenes, É sério, cara. Você que tá sempre em condomínio, cara, tem síndico que arruma problema mesmo, né? cara? Arruma. O cara compra o próprio problema. E aí? Ele manda o pedreiro trocar o chuveiro, cara. Só pra você ter ideia. Ele pega o pedreiro e fala assim: troca o chuveiro ali pra mim. O seu Zé vai lá e toma um choque e cai. Sabe? Só do seu Zé cair no banheiro, tem o seu Zé, que só dele cair no banheiro, ele levanta e fala assim: eu vou ali tomar um remédio. Já sai no da delegacia do trabalho e já era. Não tem argumento, doutor. E só tem 10 Não advogados tem na argumento. porta da delegacia do Pois trabalho. É. Não tem nem argumento. Não, Fazer a é os captação. panfleteirinhos, É viu? isso. O advogado. Vamos não ali, pra fazer vamos puxar. divulgação. É. Mas tem uns menininhos que trabalham ali que eles ficam assim: ó, trabalhista. Pau do INSS, Prato delegacia do cheio para trabalho. você que é síndico. Vou deixar a dica para você. Seja profissional. Tenha uma lista de prestadores de serviço, de network, que te dá notinha fiscal, que seja independente. A diferença é R$30, R$40, R$50 às vezes. Né? E se fosse o dobro, você ainda está fazendo com garantia, sendo gestor, você não é gerente de equipe de manutenção. Para com isso. Você é gestor de patrimônio, entendeu? Mas eu quero ver agora o doutor Cláudio Filho falar sobre isso, ó, doutor. Fala sobre o síndico arrumar problema. Arrumar problema? Tiago, é o que a gente sempre fala, né? O síndico é preto no branco, nada mais, nada menos. Então ele fica inventando, quer fazer algo que não foi decidido na Assembleia, quer fazer algo que não está na convenção, quer fazer algo que não está na convenção coletiva, ele está arranjando um problema para ele. Por quê? Porque ele inovou, ele fez algo que está na legislação. Então, está criando e, consequentemente, está criando problema para ele. Porque Exatamente. quem foi que mandou? O síndico. Sabe o que eu lembrei agora? Assuma a responsabilidade. Sabe o que eu lembrei agora? Ordem do Assembleia, Assembleia, né? autoridade. Quando o mundo tá entregando agora, a última assembleia que eu tive lá, e aí o pessoal me questionou, eu falei, gente, quem decide? Eu falo assim, gente, quem decide é vocês. Gente, quem decide é vocês. Aí o cara falou, pô, meu irmão, só a gente que decide. Claro, você você tá decide. ligado? Eu falei assim, o dinheiro não é meu, cara, eu não posso mexer no que é meu. Nem Eu mora aqui. simplesmente faço a gestão. Eu trago pra vocês opções da qual vocês vão decidir. Como é que eu pego um dinheiro que é seu e gasto de qualquer Mas jeito? é isso mesmo, você está certíssimo, cara. Olha, fora a parte que você tem que tomar a ordem da decisão do cotidiano, que você que está no seu apartamento não está lá para tomar, por isso você elegeu ele, o resto tudo é decidido em assembleia. Exato. A forma que você faz, tudo, né? A questão do porteiro, a discussão é a forma. É só entrar e sair o porteiro Jorge, abrir, aí o cara não quer mas apertar as o botão, pessoas- mas ele tem que apertar. Mas que as bobagem. pessoas, então, assim, as pessoas não têm Aí conhecimento. o ó. condomínio não quer apertar o botão, É. o porteiro quer apertar Não, o botão, e escuta o só. síndico não Se arranja tivesse que ferramentas colocar uma para manivela isso. pro portão Outra levantar, era outra história. Mas é apertar um Mas botão, outra é tipo história. mandar um WhatsApp. Ok, hoje eu vou contar pra vocês, boa, aqui, ó. Meu Eu tava Deus do céu. participando de uma entrevista, Que né, é pra isso? síndico, né? Foi engraçado essa semana. Eu tava na entrevista pra síndico, o cara perguntou assim, não. E eu falei, não, quem multa
quem multa é o condomínio. O síndico não multa. Né? Você Então, não fingiu a regra, né? você fingiu a regra, você vai só notificar como pessoa que está representando o condomínio. No momento, né? Aí, beleza, o cara lá na meio da entrevista assim, não, mas eu acho errado isso. Eu falei, quem tem que multar é o síndico? Eu falei, cara, vem cá. O cara que tá multando é o síndico ou é o condomínio? É o condomínio. Aí o cara mora no condomínio, existe uma regra. Até o valor da multa é o condomínio que Tudo dá em termina, assembleia. cara. Né? Aí o cara ficou meio O assim. SIM só aplica. Não, e o cara ficou meio assim e tal. Eu falei assim, cara, funciona dessa forma. Então, assim, as pessoas não têm informação. Juro por Deus, aconteceu Cara, isso. eu Eu falei assim, o cara falou assim, mas você não quer decidir nada. Eu falei, mas, cara, o dinheiro é de vocês, quem decide é vocês. Então, assim, as pessoas estão tão acomodadas, a gente tem que fazer por elas, que elas não entendem que Carregar no quer colo, fazer né? a parte delas, cara. Sim, sim. Essa é a grande questão. É igual que, por exemplo, o que eu acho que, pra mim, nesse ponto de vista aqui, estamos tirando a brincadeira aqui do porteiro e tal, talvez não foi esclarecido o procedimento de segurança. Sim. Se foi combinado, foi feito em assembleia, informar. Aí Gente, é história, né? não é que eu tinha da minha cabeça. Pronto, tanto ele tá falando, hoje o programa todo foi sobre transparência, né? Sobre informação. Gente, eu não tinha da minha cabeça, Inventou, não. tirou do sovaco, do nada. Foi um procedimento que a gente analisou que viu que queria melhorar a segurança, então ele foi adotar. É a forma que tem para o momento, e tem uma pessoa Né? que foi eleita para isso, ele determinou, siga. Se você tá vendo o porteiro tá na televisão, como que você tá vendo que o porteiro tá na televisão, que ele tá no WhatsApp? Ao mesmo sabe? tempo, né? Às vezes ele tá no WhatsApp do condomínio, É. às vezes ele tá na imagem de segurança, você tá vendo televisão. A televisão é a imagem de segurança. Então, eu entendo que simples assim, era o que tinha no momento, fizeram o melhor que eles podiam. Se você tem uma sugestão inteligente para isso, não tem problema. Eu tenho Faça uma boa. por escrito, Vai comunique lá. na próxima assembleia. Eu tenho uma boa, porque sou educado, eu já sou do povão. Ah, pelo amor de Deus, Natália, aperta o botão, minha filha, aperta o botão, acaba com isso. Não é não, doutor? Tem que apertar o botão. Natália tem que apertar ou não apertar o botão? Aperta. Aperta o botão. Disputa quem aperta primeiro. Aí Ela ou o porteiro? Aí se não abrir, eu acho que esse botão é para acionar o porteiro para abrir. Pode ser, mas Pode eu ser. acho que Aperte o botão, Tipo, porque ó, o eu tô rapaz aqui, é né? multitarefa. Certamente você não tem lá um condomínio com um cara só para atender todo mundo e mais um supervisor. Ó, pra você ver, eu não tinha É mais pensado caro nisso, né? Então aperta o botão. Que estão Mas, fazendo Natália, economia para você. aperta o botão, Natália. aperta o botão. Ó, Fazer- estamos na reta fazer final igual do aqueles caras programa. da cachoeira, Eu pô. deixei os últimos minutos pra gente falar sobre o caso de São Paulo, que é uma coisa Ah, séria. vamos falar de Jorge, São eu venho Paulo. falando do programa, né? Primeira questão. Se pode evitar aquilo e de que forma? Cara, não saiu. Vamos lá, pessoal. Estamos falando do caso do edifício Giovana, se eu não me engano, lá na Praia Grande, São Paulo. Um edifício que está com problema em 3 pilares. Tá? No @condominial engenharia a gente colocou um vídeo explicando que as imagens não são nossos, os comentários não são nossos, mas que os procedimentos são esses mesmos e que se está estável, graças a Deus, é só mais um procedimento de engenharia com grande vulto. Tá bom? Então tem imagens lá, tem um videozinho no canal, se você quiser saber mais um pouco. Funciona o seguinte, cara, o prédio deu uma balançada nesses pilares, eles flambaram, e quando o pilar estoura, ele está aqui o pilar normal, ele faz assim, ó, carga demais. É o início da conversa sobre isso. Pode existir outros fatores? Pode sim, como manutenções, etc. Mas ali é aparentemente um erro, um problema na estrutura, no sentido de ser da estrutura, né? Porque tem outras variações, movimentação do solo, falta de manutenção, etc. Mas aparentemente parece um problema exatamente do dimensionamento. Eu não tive acesso à idade do edifício, porque pelo tempo a gente analisa também as possíveis movimentações. Mas é bem excêntrico aquele caso. Aconteceu de emergencial, como a gente falou no começo do programa, tomar as providências de sair as pessoas. Primeiro dia, quando escutou o barulho, é porque são uns estralos bem significativos, né? Do concreto estourando, é um rompimento de partículas, obviamente faz um barulho. Então, o pessoal escutou esses barulhos, já tocaram barata voa lá, pediu para descer o pessoal do prédio, evacuou. Aí conseguiram uma equipe de engenharia com contato com o bombeiro e escoraram o prédio para estabilizar. E aí já saiu um comentário do tenente do bombeiro de São Paulo dizendo que o prédio não tem mais risco de colapso. Certo? Isso não quer dizer que o pessoal já vai voltar de imediato para o prédio, etc. O que eu queria dizer, um dos primeiros procedimentos é tirar as pessoas, na sequência, drenar a água do reservatório. Por que você não drena antes, né? Porque a água seria fácil você abrir e injetar essa água fora. Primeiro, porque essa água ela tem um sistema que você tem que trabalhar. Segundo, se você tiver algum aceleramento de processo de incêndio, coisa parecida, imagine você não ter água no prédio e está sendo evacuado. É verdade. Então você tira a água depois que você tira as pessoas. Eles tiraram as pessoas, tiraram a água, já chegaram com escoramento, escoraram problemas desses 3 pilares. Agora você tem que esperar
Eu fiz contato, inclusive, com o IBAP São Paulo, no grupo de WhatsApp que a gente tem, mas não tinham ainda referência de quais os profissionais estão tomando conta. A gente vai fazer uma busca, vai trazer esse estudo de caso, como é padrão, a engenharia evolui por isso, né? Acontece o problema, você entende, analisa e melhora para as próximas obras. Vamos lá, você falou agora que você vai sua opinião. Tem que ter posicionamento, cara. Posicionamento tem que analisar. Então vamos lá, primeira coisa. Para quem está nos assistindo, tem como evitar? E a segunda coisa, como é que faz a correção depois que acontecer? Só dá para te falar se tem como evitar aquele problema a partir do estudo de caso daquele problema. Como a gente não tem, o que a gente pode falar é de forma genérica sobre patologia da construção. Faça as inspeções regulares como síndico. E nós estamos aqui, é bem sério o que eu estou falando. O pessoal fala assim, porque o pessoal quer vender laudo. Gente, não sei nem onde você está. Queria muito vender todo o laudo do mundo para você, mas não é isso. Não se quer vender laudo só pelo dinheiro do laudo, é pela função social que tem. Eu já evitei vários acidentes de obras que cairiam e obras que estavam caindo. Tenho prédios até hoje sobre a minha responsabilidade. O pessoal acha que é facinho, mas o engenheiro que vai fazer aquele escoramento lá, ele vai fazer o cálculo, ele vai fazer o escoramento, ele vai na defesa civil, vai protocolar e vai dizer que condições que está. Às vezes ele vai dizer, eu garanto a estabilidade do prédio. Às vezes ele vai dizer, não dá para garantir a estabilidade do prédio. Então é um momento de risco mesmo. E ele tem que assumir essa estabilidade aí que está botando o nome ali, né? Pesado. Então o que acontece ali? O pessoal está tomando essa providência, ali provavelmente é o excesso de carga, drenou-se o reservatório, aí eu falo sempre reservatório, o pessoal fica assim, né? Fala de reservatório, é um negócio tão comum, não é. Entenda, o reservatório é uma caixa d'água na cabeça do seu prédio, ó. É um peso. Aqui que fica o peso. E quanto maior o prédio, né? Quanto maior a comunidade, maior os reservatórios. Tem a piscina, né? Você faz estimativa por consumo, né? Subsolos com piscina, cobertura com piscina, tem que drenar tudo. No momento desse aí tem que tirar toda a carga. Porque é o equilíbrio da força da natureza. A gente costuma dizer que tudo na engenharia é 1 ou é 0. 0 porque é o equilíbrio. O equilíbrio da força do solo, mais o peso da estrutura, 0, força de equilíbrio, estabilidade. Então, o que está sendo feito em São Paulo é isso. Dá para evitar, como você falou. Tem como evitar? Tem como você diminuir o risco. Tá? Até porque a gente já mostrou que a engenharia é muito séria. Porque um laudo constaria ali, né, o risco, né? Sim, um laudo constaria no risco. Então, vamos supor, o prédio está com 10 anos, tem que fazer pelo menos um laudo de inspeção. O prédio está com 15 anos, aí eu já considero que tem que ter pelo menos 2. Né? O prédio está com 20 anos, no mínimo 4 laudos de inspeção. É um sistema enorme que está na sua gestão, meu amigo, minha amiga. Você que é síndico, que é gestor, você tem que entender isso. Ali foi cravado na terra, foi enfincado no chão, subiu, está todo mundo ali. E o material tem a vida útil dele, né? O material tem vida útil. Isso é engraçado porque, assim, o Josh tá falando sobre isso, né? Se você não cuidar, perde a vida útil. Porque eu tenho um prédio que eu administro que é de uma pessoa única, né? A pessoa é dona do prédio. E aí teve uns vazamentos lá e eu, como eu tô passando uma situação parecida em outro condomínio, eu sabia que é a Manta, né? E eu até conheci o cara que construiu o prédio, teve lá hoje para ver umas situações. Eu falei, cara, quanto tempo tem esse prédio? 2008. Nunca trocou manta? Então tá na hora. Já passou muito tempo. Então assim... trocar 2 vezes. Lembrando aí, tá na hora. A hora de trocar, pessoal, é antes da problema, tá bom? É antes do problema. No problema, chove, o pessoal já quer trocar. Emergencial. Aí se a gente estava falando aqui de fundo, de taxa extra, na emergência, assim, você pega o dinheiro, paga o que tem que pagar, entrega, depois você presta conta. Resolve primeiro, né? Se tem um acidente igual desse de São Paulo aí, se alguém se machuca, já vira uma situação Fortaleza, criminal. Pô, aí já vem a polícia teve mortes, lembra de Fortaleza? Sim, caiu. De Fortaleza. Tem vários. Dia 23 de janeiro teve outro em São Paulo. Aqui em Brasília não teve, sai, né? No Brasília tem. Sul, né? Eu tenho um que está escorado desde 2018 comigo. A obra cada dia fica mais cara e o apartamento cada dia desvaloriza mais. E assim, mais. né, eu acho que a grande questão também você que está nos assistindo, que mora em condomínio, gente, tem que ter manutenção. Tem que fazer custo. Tem que dizer assim, vou morar no condomínio, eu vou pagar um custo. E tem que modernizar. Sabe por que tem que modernizar os prédios antigos? Porque é o seguinte, antigamente você passava tubulação de água na base de pilar, passava onde dava, não tinha-se esse amplo aspecto. Isso que vocês estão vendo hoje, tem um canal como esse aqui falando de engenharia, isso é coisa de não existir. 10 anos atrás ninguém falava de nada disso, você não tinha acesso a esse tanto de informações. Então agora que você tem acesso a informações, também tem tecnologia. Você só tem que botar a mão na massa. Então, se você é síndico, é gestor, assumiu a gestão, leve para a Assembleia, contrate um laudo. Nós mesmos aqui, no São Paulo eu não sei, mas a gente aqui em Brasília parcela em 12 vezes um laudo. 10 vezes um laudo, 24 vezes o laudo com protocolo de manutenção. E outra coisa, não é sempre, pô, tá falando de 5 anos aí, e aí você né? faz um desse, depois você
a gente ajuda você a criar um banco de dados de profissionais para manutenção. Profissionais sérios, gente. Sai da mão do picareta. Tá cheio de profissional sério querendo oportunidade. E você, porque quer fazer aquela economizar aquela ninhariazinha ali, contratando sempre o mesmo cara ruim que você contrata, acha ruim. Você sai ali e você fulano é ruim mesmo, né? Por isso que cobra mais barato. Mas você contrata. É verdade. Para de contratar. Entendeu? E é isso aí. Então, estamos na reta final. Se quiser mais informações, daqui a pouquinho, na @engenharia condominial. Já quero mandar um abraço pro pessoal que nos apoia aí. Rede SPTV. Lembrando, toda segunda-feira de 19 às 20 horas. Tá? Estamos aí no canal aberto, Rede SPTV, ao vivo para você falar de condomínios, né? Você que tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Quero mandar um abraço pro pessoal da DSC Condominial, que é a maior garantidora do Brasil, cara. A melhor coisa que tem é a garantidora, combate a extintores. O pessoal do Cicobi, DF1000, melhor agência do Brasil. Meu amigo Dr. Cláudio Viana, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. Opa, Thiago, uma honra enorme estar aqui, né? Transferindo um pouco de inteligência condominial, muita informação. Aproveitem esse programa, muitas informações com relação a direito, a engenharia, a gente está sempre andando junto. Você vê que onde tem um advogado, tem um engenheiro próximo, eles não conseguem trabalhar um longe do outro, tá? Valeu. E assim, né, o pessoal sempre fala, é sempre aprendizado. Estou há 6 anos, né? Tem mais de 1000 vídeos e sempre estou aprendendo. Acho que bacana, a gente está aberto a novas possibilidades, a modernização, a tecnologia, o que puder ajudar como gestores, cara, né? O doutor, quer que você fale do evento? Vou falar do evento agora, vou deixar uma dica. Fala aí tua rede social aí. Vou falar um evento aqui rapidinho, vou deixar a dica para vocês. O caso São Paulo, você tá lá, meu condomínio tá com medo, sensação de segurança? Pergunta ao advogado aqui, você tem o direito de contratar uma consultoria. Levanta, faz um orçamento, contrate a consultoria para o seu condomínio. Se não tem mais de 5 anos, não tem laudo de inspeção, com certeza está perdendo direitos sobre a garantia do imóvel. Tem mais de 5 anos, não tem laudo de inspeção, com certeza você pode ter uma margem de risco sobre todos os sistemas, bombeiro, elétrico, hidráulico, estrutura. Outro adendo à sua fala, que é importante. Diga aí. Você fala que eu sou corretor de seguros. Se você não tiver em dia, o seguro não cobre, tá? Você tem que fazer a sua parte também. Fica só a dicasinha. Então, seu prédio tem 5 anos, não tem laudo, faça antes de vencer. Seu prédio tem mais de 5 anos, não tem laudo, faça obrigatoriamente, para que você, a partir dos 5 anos, praticamente tudo é responsabilidade sua. Você só tem direito a vícios construtivos não identificados. Aqueles discutidos anteriormente você não tem mais. Então, faça laudo de inspeção. Procure profissionais do IBAP nacional, IBAP regional. Coloque o nome da pessoa, veja a especialidade, peça 3 propostas, faça o seu laudo de inspeção para a sua gestão como síndico. Eu acho uma obrigação sua. Muitas legislações regionais falam que é obrigado a fazer, as normas indicam a partir de 5 anos você ter laudo de inspeção. É isso que vai evitar você ter problemas estruturais no seu prédio. Depois disso, você tem que executar muito bem o seu laudo de inspeção com o seu plano de manutenção anual. É essa obrigação legal que está lá para você fazer a zeladoria e manutenção do condomínio. Rede social. Vamos deixar agora aqui o rede social. Você queria que falasse de outro assunto? Do evento você vai palestrar. Do evento do dia 28 e 27 de fevereiro. Nós estamos com um circuito de palestras aqui em Brasília, com treinamentos para síndicos. São 2 dias, onde metade palestra num dia e vai para uma mesa de debate com você. Tirar dúvida, fazer pergunta, levantar temas, levar o caso insolucionável do seu condomínio para a gente debater na mesa. Tá? Tudo com o maior sigilo, na linha profissional e acadêmica, é para a pessoa aprender mesmo. No outro dia, mais um ciclo de palestras. No final do evento, você tem um certificado e nós temos 2 mesas de debate. Então, metade de aula, 1h30 mais ou menos de aula, e mais 1h30 aproximadamente de debate. Então, dá um crescimento muito grande. Detalhe síndico, ali você faz muito network, como eu conheci o Thiago, através de eventos de condomínio. O Dr. Cláudio também. Sim. E a gente cria ali uma consciência social muito bacana. Região administrativa do Guará, em Brasília, um metro quadrado nobre aqui em Brasília, muita edificação tradicional, daquelas baixinhas de 6 andares, muito apartamento, e o público totalmente preparado lá para receber a gente, e a gente preparado para o público na administração regional da cidade. Lembrando, pode ser qualquer local de quem mora em Samambaia, Ceilândia, Itaguatinga, qualquer um de qualquer região pode ir para o evento, não tem problema. Esse será no Guará, mas será um ciclo de palestra itinerante. Buscaremos as regiões de Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Paranoá, Samambaia, Ceilândia, Itaguatinga, todos os lugares. Então, eu minha agenda pretendemos ir. Dependemos dos administradores, né? Que o espaço é público, tá bom? Então você está convidado para o evento. No nosso canal, @Condominial Engenharia, você encontra diversos conteúdos sobre gestão da parte de obras do condomínio e treinamento para o síndico, de inteligência emocional, posicionamento, cultura organizacional, tem tudo isso.
Um recado que eu quero dar para a galera aqui é sobre a nossa página, que é o seguinte, o nosso curso gratuito, que está lá para ser gratuito, só vai ficar até o dia 28 de fevereiro, tá bom? Depois vem uma nova Aproveitem. edição. Aproveitem. Então, pessoal, é isso aí, foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução Condomínio, porque aqui, meu jovem, você é muito bem-vindo e a nossa meta é que você evolua como ser humano e profissional. Energias positivas, até o próximo encontro!